Olá, eu sou a Fabi e hoje eu vou estar passando para você um passo a passo de como você organizar a sua festa, o seu evento, né? Seja um casamento, seja um aniversário, um chá de bebê. Claro que cada um tem o seu grau de dificuldade ou de demanda, né? Mas a regra vale para todos. A primeira coisa, né? Quando a gente vai falar em evento, em festa, a gente primeiramente tem que definir quem a gente vai convidar. Qual a quantidade de convidados, né? De adultos, de criança. Então é muito importante que você comece fazendo uma lista, né, dos seus convidados, tá? Claro que a lista é sempre naquele grau de proximidade, família, amigos, né? E colegas de trabalho. Então aí você vê qual o grau de proximidade que essa pessoa tem com você. Às vezes a gente não consegue deixar de convidar algumas pessoas, mas eu acho que é importante, dependendo do tamanho do seu evento, você medir realmente quem gostaria de estar ali, quem realmente torce por você, quem realmente está com você no dia a dia, né? E não convidar, só por educação. Porque senão fica até uma coisa, ai, você não queria que aquela pessoa estivesse ali e você acaba convidando, né? Então, o primeiro passo é a lista de convidados. Segundo passo, o local. Onde que eu vou fazer o meu evento? Qual o local que eu vou estar fazendo o meu evento? Então, assim, tem vários fatores. Claro que às vezes a gente vai muito pelo preço, mas na minha visão, na minha opinião, o que é importante? Você vê a região, o local, né? Então, se é um local seguro, se é um local de fácil acesso para todos. Um exemplo, se vai ter bebida alcoólica. Nossa, tem muita rodovia, pista, tal, é perigoso. Então, a gente tem que pensar no todo, porque imagina o seu evento, um convidado, né, na hora de ir embora ou na hora de ir para a festa, acontece alguma coisa. Claro que pode acontecer em qualquer lugar, mas eu acho que quando tem a bebida e as pessoas acabam dirigindo, né, que muitos acabam não indo de Uber, de carros de aplicativo, então fica aquela preocupação. Aí tem onde a pessoa dormir? Ou o local é de fácil acesso, só é bairro, não precisa estar em alta velocidade, né? Então acho muito importante você ver a região que você vai estar fazendo a sua festa, tá? Fabi, é um lugar distante. Ok, né? Então aí você já se antecipa, explicando para o seu convidado depois que tem rodovia, que pega a rodovia, faz um mapinha do evento, para que a pessoa tenha consciência, né? Que ela não pode abusar, que ela não, se beber não dirige, ou de repente ir de aplicativo, apesar que dependendo a distância, a pessoa não vai querer, às vezes, ir de aplicativo, né? Então definimos o lugar. Achei um lugar, a região é boa, não tem pista, pega só um pedacinho, perfeito. O que eu tenho que ver no lugar? Gente, se você vai fazer uma festa para 100 pessoas, não tem como você alugar um lugar que comporte 70. Por quê? Querendo ou não, imagina o local que comporte 70 pessoas com tranquilidade, com conforto. Você colocar 100, às vezes acaba indo um pouco mais, 110, 120, né? Então, assim, você precisa ver um lugar para começar a procurar lugares, espaços que comporte a quantidade de seus convidados para mais um pouquinho, né? Uma média de 10, 20 convidados a mais, porque no meio do caminho vai surgindo outras pessoas que você esqueceu de colocar na lista. Então, é muito importante você ver a questão do tamanho do espaço que comporta. Segunda coisa, definir o local. Na hora de definir o local. O que esse local me oferece? Ele já tem a mesa para o buffet, ele tem uma mesa que dá para mim usar para decoração da mesa do bolo. Não, ele não tem isso, mas ele tem a mesa dos convidados. Então, assim, você procura ver o que o local oferece. Se tem estacionamento, se é fácil o local para estacionar, né? É seguro, porque dependendo você vai ter que contratar um segurança. Então, assim, são vários fatores que a gente acaba não se atentando, mas que depois dá uma dor de cabeça e gera um custo. Se o local já tem as mesas, tem local para estacionar, é fácil acesso, perfeito. Se não tem, Fabi, o lugar é maravilhoso, mas não tem as mesas. Ok, aí é a hora de você pensar na questão das mesas. Se você vai alugar uma mesa de plástico quadrada, se você vai alugar uma mesa redonda que comporte 6, 8 ou até 10 pessoas. Porque assim, a redonda, você vai ter que alugar a base com o tampo. Aí depois você vai ter que alugar uma toalha. A quadrada é 4 lugares, ponto. Você vai ter que alugar a toalha também, a branca de plástico, né? E tem aquelas de madeirinha de 4 lugares também. Aquelas são bonitas, então dependendo nem precisa de uma toalha. Só o arranjinho no centro de mesa já ficaria bonito.
Então tem essa questão das mesas, que é importante a gente pôr na balança, ver quantos convidados, se não tem, qual tipo de mesa você vai alugar, tá bom? O que oferece na questão da parte de buffet, o tamanho da cozinha. Se é um lugar que você vai fazer o seu casamento, é um casamento para 100, 150, 200 pessoas, você concorda que a demanda vai ser maior? Então o espaço também precisa ser maior, precisa ter um fogão que comporte o que o pessoal do buffet ou a sua cozinheira vai preparar, né? Tem buffets que já vão levar tudo pronto, ou eles levam um fogão industrial também. Mas se você conseguir analisar essa questão, também é importante, porque isso vai contar na hora de você ter um orçamento em relação ao buffet. Porque o buffet, se ele não precisa levar fogão, se ele não precisa levar tina, se ele não precisa levar uma série de coisas, mesa, ele de repente consegue fazer um orçamento melhor para você, mais enxuto, né? Então é importante você ver a cozinha do espaço, o que ela oferece e o tamanho, se vai comportar para o pessoal do seu buffet ou a pessoa que você vai contratar para cozinhar, para fazer a parte da comida, né? Agora, se você não vai fazer comida, vai servir, um exemplo, é um aniversário, eu vou levar tudo pronto, é baguete, é salgados, né? É outro tipo de coisa, aí tudo bem, né? É importante só que tenha uma bancada ou uma mesa grande para a pessoa trabalhar e a parte da geladeira, né? Mas é sempre importante a gente se atentar a esses detalhes, porque lá na frente acaba gerando dor de cabeça para vocês. Definiu a questão de buffet, de comida, a questão do buffet, o que é importante vocês verificarem. O que esse buffet oferece? Dependendo se é um buffet para comida, ele vai te oferecer os pratos, né, os talheres, as taças, os copos. O que ele oferece? O que está incluso nesse buffet? Então é importante, porque também é outro custo. Depois você tem que fazer a alocação, você tem que trabalhar se preocupar com a logística, quem que vai levar, quem que vai devolver, né? E tudo mais. Então, se o buffet ou a pessoa já tem tudo esse aparato aí, já tem a mesa do buffet, os pratos, os talheres, todos os utensílios, isso, nossa, já adianta muito, porque você não tem a dor de cabeça de ficar correndo atrás desses detalhes, né? Então, é muito importante você, na hora de fechar o buffet, ver tudo que ele oferece. Oferece guardanapo, é de tecido, oferece suplá, oferece o prato, e aí, de repente, se é só o suplá que você tem que ir atrás, ou só o guardanapo, né? Aí é diferente. Agora, os utensílios, eu acho importante o buffet já oferecer. É um diferencial deles também, né? A parte da bebida também vê a questão se tem uma tina, se tem freezer, qual o tamanho do freezer, qual a capacidade do freezer, se tem aquelas expositoras. Veja tudo isso, porque gelo é custo, né? Alugar uma tina é custo, tudo é custo. E às vezes a gente não pensa nisso, a gente acha o lugar lindo, mas esquece de ver o que faz funcionar o evento. Feito isso, aí a gente vai para a parte que me interessa, decoração. Então, a decoração, assim, os clientes falam, Fabi, eu não sei, eu tô na dúvida, eu quero uma decoração grandiosa, tal. Mas e o seu local? Ele comporta uma decoração grandiosa? Ele tem estrutura para uma decoração grande? Fabi, eu quero um arranjo suspenso. Ele tem estrutura pra gente pôr um arranjo suspenso? Porque um arranjo suspenso é lindo, mas você tem que fazer algo com segurança. Não adianta eu ir lá e colocar de qualquer jeito e aquilo ficar, né, capengando ou cair. Deus me livre, pensou? O que era para ser um momento de alegria, né, acaba causando um incidente. Um acidente, na verdade, né? Então, é importante você ver a estrutura e colocar uma decoração de acordo com o tamanho do espaço. Às vezes você quer colocar uma decoração lá de 5 metros, mas você não tem espaço para pôr as mesas dos seus convidados, né? Então, quando você fechar o local, também procure avaliar se vai estar dentro, o espaço vai estar dentro do que você quer oferecer. Não, eu quero uma decoração grande, é o meu casamento, eu quero grande. Não, mas aqui eu gostei do espaço, então vou fazer uma decoração mediana. Então, é importante você medir o local, né, visualmente, para ver o que vai comportar em relação ao seu gosto. Eu falo, hoje em dia eu trabalho com todo tipo de decoração, desde uma decoração pequena até uma decoração grande. As festas estão cada vez mais minimalistas, mais intimistas. Então, assim, as pessoas não têm investido em decorações grandiosas. Então, eu faço decoração de 2 metros, eu faço decoração de 2,5 metros, de 3 metros. É assim, as que mais saem. As de 4, 5 é um caso ou outro, depende mesmo do espaço. Também, se o espaço é muito grande, fica estranho você colocar uma decoração muito pequena. Então, é importante você verificar isso também, tá?
Você também precisa ver a parte dos bolos, dos doces, do bolo. Se você alugou uma decoração, tem o bolo fake, você só manda fazer um bolo de corte, que fica mais em conta. Você não precisa fazer um bolo redondo de andar. Se você quiser, claro, você pode fazer. Mas se na sua decoração tem um fake, não tem necessidade. Os docinhos você também tem que fazer de acordo com o tamanho da sua decoração e a quantidade de convidados. Pelo menos 3 docinhos por pessoa. 3, 4, 5 docinhos por pessoa tá de bom tamanho, até porque já vai ter o bolo, né? Mas é importante você trabalhar essa média por pessoa. E aí, um exemplo, você pegou uma decoração de 2 metros, uma mesa de 1,60. Eu sei a quantidade de suporte de doces que eu coloco. Então, em média, a gente vai utilizar uns 150 docinhos. Uma um pouco maior, 200 docinhos. Entendeu? E aí vai, né? De acordo com o tamanho da decoração, vai subindo também a quantidade de doces. Então, se você não quer investir tanto em doces, também não precisa investir numa decoração tão grande, né? Porque o que dá o charme na decoração são as flores, são as bandejas com os doces, o bolo fake, então é um conjunto, né? Aí você também tem que verificar a questão de lembrancinha, se você quer fazer ou não. Eu já falei, eu sou adepta às lembrancinhas comestíveis ou que tem utilidade. Às vezes a pessoa faz uma lembrancinha maravilhosa que não tem utilidade e que vai pro lixo, então é dinheiro, a gente tem que pensar que dói no bolso, né? Então às vezes compensa você fazer algo mais simples, mas que tenha sentido, que tenha utilidade. Ou faça, para não errar, alguma coisa comestível. A princípio, o mais importante, eu acredito que seja isso. Lógico que tem outros detalhes. Ah, eu quero um fotógrafo. Tem gente que não faz questão de ter um fotógrafo, que alguém da família vai ficar encarregado de tirar as fotos. DJ, não, a gente vai levar a caixa, a gente não vai pôr DJ. Tudo vai depender do tamanho do seu evento, do que você quer oferecer para o seu convidado e do que as suas condições também te permitem. Às vezes é melhor fazer algo mais simples, mas que não vai pesar tanto para você, que depois não vai gerar um estresse, né, financeiramente falando. O importante é que o momento seja feliz e que tudo que você faça ali seja de coração, seja, sabe, querendo entregar o seu melhor e estar em comunhão com as pessoas que você gosta, que você ama, né? E aí celebrar a vida, celebrar esse momento e ter essa lembrança no seu coração e em fotos, né? E da forma que você achar melhor. Claro que tem muitos outros detalhes, mas aí são conversas para outros vídeos, né? Cada questão num vídeo diferente. Mas para você começar, para você organizar o seu evento e de forma funcional, e até mesmo para você ver se você vai fazer esse evento, eu acho que esse é o principal. Eu já quis organizar um casamento meu e eu desisti de casar. Por quê? Eu tinha uma expectativa de fazer um casamento para 150 pessoas, que era o que era confortável para mim. E aí a lista do meu noivo, do meu namorado, do meu marido hoje, né? Do meu marido, dava 300 pessoas, só dele. E ele tentava tirar, e não tirava ninguém. Ele falou, não tem como eu não chamar, não tem como eu não chamar. E eu entendi que não ia dar certo, que ia dar uns 400 convidados, porque o meu tava dando em torno de 75. O dele 300, vamos arredondar, né? Uma festa para 400, que vá 300, já é muita gente, né? E aí eu ficava pensando em tudo que eu queria proporcionar e eu sabia que isso ia pesar, ia gerar um estresse. Não só na questão financeira, porque eu trabalho com isso, né? Eu tenho parcerias e tal, mas na questão de funcionar mesmo o evento, sabe? E aí não ficou confortável pra mim. Eu senti que ia dar muita dor de cabeça, muito estresse, e a gente decidiu não casar, a gente decidiu viajar, não fazer festa, né? E então por isso que é importante você sim fazer a sua lista de convidados, para ver se realmente é isso que você quer fazer e oferecer para os seus convidados, tá bom?